Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje nos reunimos para refletir sobre um trecho muito bonito, muito maravilhoso do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, o versículo do 13 ao 17, onde Jesus nos ensina a olhar para o outro com compaixão e amor. Portanto, eu convido você a se deixar tocar por esta palavra e perceber o quanto ela é atual para o nosso tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar, tendo toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, essa cena do Evangelho nos coloca diante de uma situação que, à primeira vista, parece surpreendente. Jesus, o Filho de Deus, chamado a ser exemplo para a humanidade, escolhe ir contra todas as expectativas e senta à mesa com publicanos e pecadores. Você pode imaginar assim o impacto disso naquela época? Era quase um escândalo. Para os fariseus, isso era inaceitável, porque para eles a pureza era fundamental. E associar-se a pessoas consideradas impuras era algo reprovável. Mas Jesus, com seu jeito único e revolucionário, não se importa com julgamentos humanos. Ele olha além da aparência, além do título, das categorias que o mundo criou para classificar as pessoas. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus vê o coração de cada um. Ele sabe que são os pecadores que mais precisam de sua graça. E essa é a grande mensagem de hoje. Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores. E quem de nós não é pecador? Quem de nós não precisa da misericórdia de Deus? Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho começa com Jesus passando pela coletoria de impostos, onde encontra Levi, filho de Alfeu, um publicano. Os publicanos eram desprezados pela sociedade, considerados traidores, pois coletavam imposto para o Império Romano, muitas vezes com abuso. Mas Jesus olha para Levi e diz: segue-me. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, queridas irmãs, é um convite direto, um chamado radical à mudança de vida. Levi, naquele instante, deixa tudo para trás, sua profissão, sua riqueza, sua zona de conforto e segue a Cristo. Isso é algo que devemos refletir profundamente. Largar tudo para seguir a Cristo. Deve nos levarmos a refletir sempre, sempre. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vê o potencial de transformação na vida de cada ser humano. Não importa seu passado, seu erro ou seus pecados. O convite de Jesus, meus irmãos, queridas irmãs, é para todos. E é um convite que exige uma resposta radical. Como está a sua resposta ao chamado de Cristo? Estamos prontos a deixar o que nos impede de segui-lo? Ou estamos mais preocupados com o que o mundo pensa de cada um de nós? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Como está a sua resposta ao chamado de Cristo?
Perceba que em seguida, Jesus vai à casa de Levi e senta-se à mesa com os publicanos e pecadores. Imagine isso, Jesus, o santo, com os imperfeitos. Para os fariseus, isso era impossível, mas para Jesus é uma missão. Ele veio para os doentes, para os que reconhecem a sua fragilidade. Você, eu, não precisamos esconder os nossos erros de Deus, porque Ele já sabe de tudo. Deus ninguém engana. Meus irmãos, queridas irmãs, Ele quer entrar na nossa casa, no nosso coração e, sobretudo, fazer a verdadeira cura. Deus quer entrar na nossa casa, no nosso coração. Portanto, a grande lição aqui é a resposta de Jesus aos fariseus. Não são, os bons, os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, podemos até pensar que Jesus, sim, é o médico das nossas almas. Ele não quer apenas consertar os sintomas, mas quer transformar o coração. Meus irmãos, queridas irmãs, o pecado é uma doença da alma. E ele vem para curar, não com julgamentos, com condenação, mas com amor, com misericórdia. Vem e segue. Você já parou para pensar que cada vez que se aproxima de Cristo, Ele está oferecendo remédio para o seu coração, para a sua alma? Ele quer que você se cure, quer que você experimente a verdadeira paz. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, hoje Jesus continua a nos chamar. Ele continua olhando para nós com o mesmo olhar que Ele teve para Levi, para aquele publicano e pecador. O que Ele quer de nós é o nosso sim. O que Ele quer de nós nesse dia de hoje é que abramos o nosso coração para que Ele possa entrar. Não importa o que carregamos, nem os erros do passado. O que importa é a nossa disposição de seguir a Cristo, de caminhar com Ele e permitir que Ele cure o que precisa ser curado em cada um de nós. O convite de Jesus é para você, é para mim, é para todos. Ele está à porta do nosso coração e espera que os deixamos entrar. Será que você vai dizer sim ao chamado de Cristo? O Senhor não veio para os justos, mas para os pecadores. E como você, como eu, somos pecadores necessitados da sua misericórdia. Cada um de nós, meus irmãos, queridas irmãs, necessitamos do perdão e da misericórdia de Deus. E que possamos a cada dia nos aproximar mais dele, recebendo, ou seja, reconhecendo assim nossas fragilidades, mas confiando na sua graça transformadora. E que a paz de Jesus, meus irmãos, queridas irmãs, esteja em nossos corações, agora e sempre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, eu desejo a todos vocês um santo e abençoado dia. E que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.